O dia 11 de setembro desperta, na memória a lembrança do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Mas aqui, no Brasil, a data também entra para a história como a primeira vez que um ex-presidente é condenado por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro deverá cumprir, como a Aline já adiantou, mais de 27 anos de prisão, num julgamento em que 4 ministros votaram pela condenação e apenas um pela inocência de Jair Bolsonaro. A gente vai, então, entender o que acontece agora com ele, o jornalista Danilo Cacheta, que está aqui com a gente no Jornal Paranaíba hoje. Danilo, boa noite. Que dia, digamos assim. Conta para nós, por favor, o que acontece agora. Os réus, eles poderão entrar com recurso. Boa noite. Boa noite, Meire. Boa noite a todos. Pois é, que dia foi ontem, Meire, porque, nossa, 12 horas de voto do Fux, demorou demais, estava cansativo. Hoje até foi um pouco mais célere, mas já se sabia, enfim. Nenhuma surpresa, não vamos tratar aqui como surpresa, porque não foi. Desde o princípio, já todo mundo imaginava que seria o 4-1, que o único voto divergente, de fato, seria o do ministro Fux, como de fato foi. E que o voto da ministra Carmen Lúcia, pela ordem dos votantes, era o que ia definir e formar a maioria. Então, tudo se consumou o que já estava previsto. A própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse no início do julgamento que ia assistir, mas já eram favas contadas. A expressão é da defesa do ex-presidente. Então, quanto a isso. Agora, recurso, a Aline mencionou, é possível, mas são recursos meramente protelatórios, Hoje, o que se cabe agora é os chamados embargos de declaração. Os embargos de declaração são um recurso que pode ser manejado para decidir, para verificar alguma omissão, alguma contradição que eventualmente o acórdão lá do Supremo Tribunal Federal venha a colocar. Então, se tiver alguma contradição, alguma omissão, entra-se com os embargos de declaração para poder esclarecer aquele ponto. Dificilmente, quase nunca, é possível modificar um efeito da sentença, da decisão, com os embargos de declaração. Então, e atenuar? Também não é o caso. Agora, seria possível os embargos infringentes. Os embargos infringentes precisariam pelo menos de uma divergência qualificada, quer dizer, pelo menos 2 dos 5 votos serem contrários à condenação. Como só teve o voto de Fux contrário à condenação, então não cabe também os embargos infringentes. Então, por isso, agora é verificar como vai se dar a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, como que vai ser o cumprimento dessa pena, 27 anos e 3 meses, 24 anos de regime fechado, porque ele já tem mais de 65 anos. Aliás, o cálculo da dosimetria é todo feito com base nisso, viu, Meire? Olha-se crime por crime, a condição de cada um dos agentes, que são cada um dos réus. Aí vai se olhar os agravantes, os atenuantes, minorantes, majorantes. São os cálculos que a legislação penal prevê. Nesse caso, o seguinte, como é o início do cumprimento em regime fechado, a progressão do regime, se for para crime comum, como que me parece é o caso, os crimes comuns, a progressão pode começar com o cumprimento de 1/6 da pena, que daria em torno de 4 anos de cadeia em regime fechado, para depois fazer o cumprimento para o semiaberto, para o aberto. Agora, as condições de saúde do ex-presidente Bolsonaro não são muito favoráveis, Depois daquela facada que ele levou ainda na campanha de 2019, ele já passou por diversos procedimentos, ainda continua fazendo acompanhamento médico. Esses dias mesmo ele pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para ir se consultar. Então, pode ser que a defesa também venha a pedir que ele cumpra a pena em casa, em prisão domiciliar. Me parece até razoável, porque recentemente nós tivemos um caso semelhante. O ex-presidente Collor foi definitivamente julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal à prisão, e ele ficou 1 ou 2 dias preso e logo em seguida já concederam uma prisão domiciliar para ele. O próprio ministro Alexandre de Moraes concedeu e ele está cumprindo pena na sua casa, aliás, na casa que ele tem na praia, num apartamento, numa cobertura na praia. Pode acontecer caso semelhante com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque as condições de saúde dele não são muito favoráveis. Agora vamos ver como que vai se dar os próximos passos. Pode ser que a defesa ainda entre com
os embargos de declaração, mesmo sabendo que a possibilidade de modificar os efeitos da decisão é praticamente nula, mas tem um efeito ali protelatório para adiar a chamada certidão de trânsito em julgado, que declara que aquele processo já não tem mais possibilidade de recurso e aí parte para o cumprimento da pena efetivamente. Ou seja, então é questão de tempo agora. Esperar. Vamos ver os próximos dias. Os próximos dias.